Saiu agora a informação que o Master também tentou entrar no Minha Casa Minha Vida. Um ex-ministro da época da Dilma, que agora não faz parte do governo Lula, ele está só na iniciativa privada, tentou convencer o governo Lula a botar o Banco Master no Minha Casa Minha Vida, tá? E olha só, as conversas chegaram a avançar, tá? É que eu acho que o Banco Master quebrou antes deles conseguirem fechar o acordo. Mas o pessoal tava animadão de botar o Master no Minha Casa Minha Vida. Já pensou a doideira que ia ser? O pessoal comprando casa e se ferrando sem receber a casa porque o Banco Master quebrou? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga, Grecim 2000 na barba do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, a essa altura já está mais difícil saber assim, onde é que o Lula se encontra com o Banco Master? Tá difícil, onde é que o Lula não se encontra com o Banco Master? Porque tudo tem ligação do Lula com o Banco Master, né? Então tá aqui, ó, Banco Master tentou entrar no Minha Casa Minha Vida. Um ex-ministro da época da Dilma, que agora não trabalha mais no governo, o senhor Ricardo Leiser Gonçalves. Ele é hoje representante da VBG Engenharia, uma das empresas que fazem, né, que participam do Minha Casa Minha Vida. Eu não sei se vocês sabem, mas o Minha Casa Minha Vida também é um antro de corrupção, tá? Porque o governo contrata essas empreiteiras para fazer o apartamento, só que aquele negócio, como não é para o cliente final, é aquilo que eu falo para vocês, cliente é quem paga, meu amigo. Cliente é quem paga. Se você não está pagando por alguma coisa, você não é cliente. Você vai receber um negócio merda, vai receber mal feito, não vai poder reclamar, não tem o que fazer. Por isso que eu acho que você tem que pagar, não tem jeito. E aí o que acontece? Como é que é o Minha Casa Minha Vida? Como é que funciona a corrupção nesse negócio? As empreiteiras são construídas, são contratadas pelo governo para construir esses prédios, né, para Minha Casa Minha Vida. E aí, como o cliente final não tem voz, né, o cara da construtora dá um trocado para o fiscal do governo, entrega os apartamentos tudo quebrado, faltando coisa, com janela mal feita. Quantos e quantos desses prédios já não racharam, não teve problema, não perdeu a bits e coisa e tal? Então, é uma corrupção só, como diga-se de passagem, qualquer coisa que tenha no governo Lula, né? Então, mas além dessa corrupção, ainda queriam colocar o Banco Master também, né? Porque essa corrupção da Minha Casa Minha Vida é feita pela Caixa Econômica. O governo financia as casas, né, feitas ali pela Caixa Econômica. E aí queriam fazer financiamento por outro banco, né? E qual que é o problema disso? O problema disso é que se o banco quebrar, quem deve alguma coisa para o banco continua devendo, mas quem recebe alguma coisa, tem alguma coisa para receber do banco, não recebe. E uma coisa que pode acontecer é não receber o imóvel, né? Quem comprou apartamento pela Incol, vocês lembram desse caso? Um monte de gente aconteceu isso aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil como um todo, né? A Incol era uma grande construtora que tinha aqui no Brasil e quebrou, acho que foi no 2000, se não me engano. E o pessoal que tinha apartamento, comprou apartamento na planta, às vezes, pagou o apartamento, estava pagando o apartamento, aí a empresa quebrou, o apartamento já era, né? O apartamento não vai sair mais. E mesmo quem chegou a receber o apartamento ficava penhorado para pagar as dívidas da Incol. Então, ou seja, você não era dono do apartamento, você tinha recebido o apartamento, você já pagou o apartamento, mas o apartamento não era seu porque estava encrecado na massa falida da Incol. A menos que você tivesse pago 100% do apartamento, você já pagou, sei lá, 80% do apartamento, faltava pagar um pedaço ainda. O apartamento era da construtora, aí ela ficou para ela, você não recebeu o apartamento. Enfim, mas isso não chegou a acontecer, tá? Aqui, ó. O objetivo da articulação era focar em cidades de até 80 mil habitantes. Segundo a proposta, o Banco Master teria autonomia para gerenciar os contratos, eliminando o papel da Caixa na análise e liberação e mediação das obras. Ia ficar com a propina também, né? O dinheiro que o pessoal lá das construtoras dão para poder aceitar um imóvel mal feito pra caramba, né? Ia ficar com o Banco Master também, né? De acordo com o ofício, a intenção era criar uma capacidade de execução paralela do banco público. Laser argumentou que as instituições como o Banco Master são mais flexíveis e enxutas, rapaz, para atender as necessidades de mais de 5 mil prefeituras brasileiras. Subordinar a modalidade oferta pública a qualquer tipo de subordinação financeira ou administrativa à Caixa Econômica significa inviabilizar a participação de instituições financeiras privadas, afirmou o representante do documento. As instituições financeiras tomarão para si o risco de contratação das construtoras. Mas como a pessoa que recebe de graça ou muito barato, né, meio que não faz diferença. O governo federal declarou que não havia dotação orçamentária para a operação. Isso foi em novembro de 2025.
Ou seja, depois o Banco Central acabou liquidando o Banco Master, ou seja, a coisa não foi para frente porque o Banco Master quebrou. Mas o Lula estava doido para ir para frente daqui. Mais uma ligação do Lula com o Banco Master aqui, ó. A Malu Gaspar coloca muito bem aqui, ó, o pânico em Brasília com o caso Master. Nenhuma grande fraude sobrevive sem muitos cúmplices. Tem um monte de cúmplice e um monte de lugar. A dúvida que todo mundo fica é isso, né? Como que o Banco Master durou tanto tempo? E a resposta todo mundo sabe, aquilo que eu falei para vocês. O Vorcaro percebeu, junto com Augusto Lima, né, que o segredo para você sobreviver fazendo negócios de merda no Brasil é você comprar os fiscalizadores. Você paga dinheiro para a galera, e aí pronto, fica todo mundo seu amigo, ninguém te fiscaliza mais, ninguém faz coisa ruim. Né? Esse é o segredo do Banco Master e de outros bancos aqui no Brasil. Isso é que me assusta, cara. Tá todo mundo falando do Banco Master como se o Banco Master fosse uma coisa única, isolada do mundo, nenhum outro banco fizesse esse tipo de coisa. Eu não sei não, tá? Eu tenho a impressão de que deve ter um monte de banco aqui, né, olhando assim, ih, rapaz, a mesma coisa que a gente faz aqui, né? Que é a coisa mais velha do mundo, você fazer festinha para os políticos lá de Brasília, dar dinheiro para os políticos lá de Brasília, e aí no final das contas, né, você fica amigo deles e pronto, ganha favores do governo. E aí você consegue manter o seu esquema ali, mesmo que esteja quebrado, né, você consegue manter o seu esquema, né? Aqui, ó. O Brasil já acumula experiência suficiente em grandes escândalos para saber que, mesmo quando há orquestração para abafar um caso, chega um momento que a situação sai do controle, o acordo se desfaz porque a lama se espalha para tudo quanto é lado e começa cada um a correr para salvar a própria pele. É o que eu falei para vocês, é o que eu acho que aconteceu nesse caso do Banco Master, lembra? A gente já chegou à conclusão que o Banco Master está ligado com o Lula, com o Banco Central, com o Galípolo, com a turma toda. Todo mundo ali queria salvar o Banco Master, então por que aconteceu? Por que acabou tendo essa liquidação, esse problema todo, né? E como eu falei para vocês, existem duas hipóteses, né? Eu falei sobre isso no vídeo de ontem. Uma hipótese é que o Lula separou a parte do Master que era ligada ao PT no Banco Voiter, né? O Banco Pleno, para isolar ele do problema, e falou, vamos quebrar o Banco Master para prejudicar a direita. E a gente tirou a parte da esquerda do Banco Master, a gente não vai ser prejudicado, e vamos prejudicar a direita, vamos criar um escândalo, vamos criar uma dor de cabeça danada pro pessoal, e vai ficar na direita porque a gente separou as coisas, né? Pode ser que o Lula tenha pensado nisso, tá? Pode ser que tenha sido essa a ideia deles, né? Só que o problema é que, seja nesse caso, seja no outro caso, em que eles queriam salvar tudo, o que aconteceu é que simplesmente foi grande demais, foi muito maior do que eles imaginavam. Chegou um tamanho do problema que não tem mais como você dar um jeitinho, meu amigo. Não tem mais o que fazer de jeitinho, né? Acabou, né? Chega ali, você, tem que tirar 500 milhões de reais da gaveta. Não tem dinheiro na gaveta. E aí, vai fazer o quê? Acabou, não tem o que fazer, né? Então, assim, foi assim no Mensalão, no Petrolão, porque, de novo, né, o Mensalão e o Petrolão, o governo Lula estava envolvido até o pescoço e não queria que isso vazasse. E, no entanto, vazou. Por que vazou? Vazou apesar do governo tentar controlar. O governo fez de tudo para controlar. É que a coisa é tão grande que não tem como controlar, né? Então, no STF, acuado pelas revelações de promiscuidade de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, os ministros passaram a acreditar que o governo Lula, se não está por trás do vazamento de informações que só enredam ainda mais o esquema, tampouco se move para ajudá-los. Olha o que eu estou falando desde o início aqui. Eu estou falando desde o início. Quem está por trás disso é o Lula. Eu só acho que a Malu Gaspar está também. Tá? A Malu Gaspar está do lado do Lula. Eu só acho. Não sei. Não tem informação nenhuma privilegiada. Os jornalistas tipicamente amam o governo Lula, né? Então, não sei, né? Mas o que ela está falando aqui faz sentido. É o que eu estou falando também. O Toffoli e o pessoal da STF já sacou que é o Lula que está querendo dinamitar eles, né? Nos bastidores, o Supremo se queixam de que, depois de tantos serviços prestados, o presidente é muito ingrato ao deixá-los arder no escândalo. E aí que eu vejo uma coisa, olha que coisa, que frase, assim, como é que eu vou dizer, curiosa, né? Depois de tantos serviços prestados. Porque eu não sei não, cara, mas a minha recordação do que era a República, né? Não deveria ter serviço prestado do STF para o Executivo, não. São poderes independentes, né? Ninguém devia prestar serviço para ninguém, não. Ou seja, o que está indicando aqui é meio que uma confissão de que eles deram um golpe no Brasil, né? Porque é a confissão daquilo que a gente sabe que aconteceu. Chegou 2021, o pessoal percebeu que Bolsonaro não tinha como ganhar de Bolsonaro em 2022, Bolsonaro iria ganhar a eleição, a única alternativa que eles tinham era descondenar o condenado, né? Ressuscitar o zumbi do Lula lá do mundo das trevas, e botar ele para concorrer, e ó, dedão na balança para eleger o Lula a todo custo, tentar condenar Bolsonaro a todo custo.
Esses aqui foram os serviços prestados pelo STF à esquerda, né, o PT, né? E agora eles estão deixando o STF queimar nisso daí. Meu amigo, eu estou avisando para o pessoal que acha que o PT é confiável e coisa e tal. O PT é um bando de gafanhoto, meu amigo, só quer comer, 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 só tirar coisa, tirar dinheiro das pessoas e coisa e tal. Se você está ajudando eles te tratam bem. É lógico que você está ajudando eles te tratam bem. No momento que você não for mais de ajuda, meu amigo, se vira aí, boa sorte. E o governo, porém, passou a ter os próprios problemas para administrar. A reunião de Lula com Vorcaro fora da agenda pública, a consultoria do Lewandowski, não sei o que lá. O banco chegou a pagar 6,5 milhões por conselhos institucionais do pai e depois que ele entrou no governo por opiniões do filho sobre impostos. Vou te falar um negócio, né? Realmente não tem essa, né? Outro polo das crises é o Banco Central, alvejado pela defesa do Banco Master, que se valeu do próprio Toffoli e do Tribunal de Contas da União para tentar emplacar a tese de que houve uma pressa criminosa na liquidação do banco, né? Agora, aí fala dos influenciadores e coisa e tal, mas ela diz agora, descobre-se agora que o diretor de fiscalização do Banco Central, de fato, quem deveria ter notado as falcatruas desde o início, ainda mandava mensagens para o presidente do BRB pedindo para que comprasse carteiras de crédito do Master para salvá-lo da liquidação. Mensagens que o dirigente do BRB espertamente usava como escudo para aprovar mais e mais compras de crédito, totalizando um total de 12 bilhões. Alguns estão dizendo que são 15 bilhões. Para citar um exemplo bizarro, não chamou a atenção do Banco Central que o Banco de Vorcaro tem injetado 500 milhões de reais numa empresa pequena, cujo principal serviço é fazer festas de aniversário de crianças com túneis de vento. Caramba, 500 milhões de reais, cara, é um bocado de dinheiro, né? E também o Master tem esse empanturrado de precatórios que o mercado todo sabia valerem muito pouco e marcado na computabilidade como se valessem bilhões, né? A velha história dos precatórios. O que o Master pretendia fazer? E o Lula fez. Lembra que o Lula começou a pagar precatório no primeiro ano dele, mas pagou precatório como se não houvesse amanhã, em 2023, 2024. Muito estranha essa história. O governo Lula tentando cortar gasto, tudo quanto é lado, mas não, mas temos que pagar precatório. Temos que pagar precatório. Não é? Estranho isso, né? E, de novo, aí você pode falar assim, não, Peter, mas esses precatórios do Master não foram pagos, porque justamente o Master está na merda, né? Se tivesse sido pago, o Master não estava na merda. Mas é aí que eu falo para vocês. E os outros Master, os outros bancos que usam o mesmo modelo de negócio, de se aproximar de políticos, de ficar amigo de político e não sei o que lá, e que estão aí para quebrar aí no sistema e ninguém sabe, né? Pois é. O que já se sabe sobre a CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, que deveria fiscalizar os produtos financeiros do Master, também é de dar vergonha. A autarquia tem inquérito sobre fraudes rolando contra a Vorcaro desde que o banco ainda se chamava Máxima, mas passou por cima de pareceres dos técnicos para fechar acordos com pagamento de multas irrisórias. E aí, de novo, eu fico me perguntando, é só o Banco Master? É só o Banco Master que fez isso? Só eles que fizeram lá, que conseguiram o favor da CVM? Ou isso é prática normal do mercado? Tudo quanto é banco vai lá na CVM, aqui, ó, toma uma cervejinha aqui, ó. Ô, presidente da CVM, toma uma cervejinha aqui para você, ó, pra você tomar um cafezinho depois mais tarde, né? Aprova esse relatório nosso aqui. Será? Não sei como é que funciona essas coisas. Eu nunca tive banco, nunca tentei aprovar nada da CVM. Bom, aqui, ó, os tentáculos do Banco Master no Planalto, os muitos tentáculos. Né? A essa altura, o que você tem que perguntar é onde que o Planalto não tem tentáculo no banco? O que sobrou do governo federal sem o Banco Master? Porque no INCRA tem, Ministério da Saúde tem, no o Lewandowski tem, Ministério da Segurança tem, um monte de coisa lá tem ligação com o Banco Master ali, né? Aqui, ó, ainda tem informação que a empresa ligada a Vorcaro firmou mais de 300 milhões em contratos com o governo Lula. Aquela empresa que o Lula inaugurou lá, que é uma fábrica feita pelo Vorcaro, né, de insulina, acabou vendendo para o SUS. Olha só, o principal cliente dela é o SUS. 300 milhões de reais para o SUS também. Aí, tá vendo? Ligado à área de saúde também. Tem ligação do Vorcaro com tudo no governo Lula, cara. Não tem jeito, bicho. E outra coisa, antes que o Lula fale que eu não sabia que o Lewandowski tinha contrato com o Master e coisa e tal, a Gleisi Hoffmann avisou que o Ricardo Lewandowski avisou o Lula sobre os contratos privados de consultoria. Não, o Lula estava sabendo. O Lula não pode ver nada. Se o Lula vier com esse papo, porque o Lula adora esse papo, eu não estava sabendo de nada, não roubaram, eu não sabia de nada, desculpa. Né? Mas a verdade é que ele sabia do contrato do Lewandowski. Então essa é a situação. Cada vez mais coisa próxima, agora com esse negócio do Minha Casa Minha Vida também, ou seja, o pânico em Brasília está cada vez maior. A coisa tomou um tamanho tão grande que ninguém sabe onde é que vai parar. E o pessoal não está conseguindo controlar. O STF está dentro desse problema. Isso é que vai ser lindo de acontecer.
ficaram um tempão espinafrando o Bolsonaro, batendo em Bolsonaro, usando as técnicas mais absurdas, né, se colocando como os grandes éticos. Não, nós estamos salvando a, entre aspas, democracia no Brasil. E agora a gente vê que o que eles estão fazendo mesmo é roubar dinheiro, só isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.